Não, você tá gravando não, né? Não. Deixa eu pôr, corta isso aí. Você reconhece esse riff? Hey Rocknáticos! Então, como vocês já devem imaginar, hoje a gente vai falar do Deep Purple, banda que junto com Led Zeppelin e Black Sabbath definiu o que seria o hard rock e o heavy metal. Com mais de 100 milhões de discos vendidos pelo mundo, o Deep Purple surgiu em Hertford, na Inglaterra, e a banda tinha como figuras centrais nos primórdios o Rich Blackmore como guitarrista e o Jon Lord nos teclados. Em 1967, após tentarem um projeto que não deu certo, com o baterista e vocalista Chris Curtis, o Jon Lord convoca o Nick Simper, que viria a ser o primeiro baixista da banda, e o Rich Blackmore convoca o Ian Pace para a bateria. Eles colocam um anúncio no jornal procurando um vocal, entrando então o Rod Evans, que já tinha tocado com o Ian Pace. E aí se dava a primeira formação do Deep Purple, nome esse inspirado na música favorita da avó do Rich Blackmore, Deep Purple, de Nino Tempo e April Stephens. Com esse núcleo inicial da banda, gravam 3 discos e pouca gente se lembra disso. A banda chegou a fazer um sucesso, chega a fazer sucesso desde o primeiro disco, em 68, tendo como primeiro single a hoje clássica Rush, que na verdade era um cover de Billy Joe Royal. Foi sucesso de cara nos Estados Unidos e Rush foi incluída no primeiro disco da banda, que se chama Shades of Deep Purple. A banda, já bem inspirada, no mesmo ano de 68, lançaram o segundo álbum, o The Book of Taliesin, e ainda um terceiro álbum chamado simplesmente de Deep Purple. Ou seja, 3 álbuns em 68, dá para acreditar? Esse seria o terceiro e último álbum com essa formação, uma vez que em 69 o mundo viria a conhecer o Led Zeppelin e Jimi Hendrix, influenciando definitivamente a forma de composição musical da banda. A partir da referência do Led Zeppelin, com Robert Plant destruindo no vocal, a banda coloca o Rod Evans para fora, uma vez que viam que ele não tinha um alcance vocal tão apurado, E por consequência sai junto o baixista Nick Simper. Saindo da banda, o Rod Evans forma uma banda importante do hard rock, o Captain Beyond, e o Nick Simper forma o War Horse. Então, a partir da saída dos dois, entram na banda o Roger Glover no baixo e o Ian Gillan no vocal. Os dois pertenciam a uma banda chamada Episode 6, uma banda de caráter bem sessentista, tipo Monkees, tipo Beatles no início da carreira, sabe? Antes de começar no hard rock, o tecladista Jon Lord tinha uma obsessão por gravar um disco com orquestra. Daí, nessa segunda fase da banda, com os 2 novos membros, o Ian Gillan e o Roger Glover, eles lançam o disco Concerto for Group and Orchestra, gravado no Royal Albert Hall com a Orquestra Sinfônica de Londres, misturando hard rock com música clássica, algo inovador para a época. E o Deep Purple sempre teve muita coragem para arriscar. E o teclado do Jon Lord, a pegada de música clássica e até mesmo um quê de jazz, que era algo que se diferenciava em relação ao Led Zeppelin e ao Black Sabbath. Em 1970 eles lançam um clássico do hard rock, o In Rock, que abre com Speed King. Além dela tem um outro clássico, a Child in Time. O disco repercute na Inglaterra, mas apesar de já terem feito sucesso nos Estados Unidos anteriormente, esse disco não emplaca nos Estados Unidos. Daí gera uma pressão da gravadora por um novo disco. Meio que às pressas, eles lançam em seguida o disco Fireball, que não é um disco ruim, tem a clássica Fireball, mas também ainda não é um disco contundente. Daí eles pedem mais tempo para a gravadora, para poder compor algo mais interessante. E convencem a gravadora a alocar um cassino em Montreux, na Suíça, para gravar o disco com calma. Na véspera de começarem a usar o local, teve o último de uma série de shows do Frank Zappa. E nesse show, que inclusive o Deep Purple foi assistir, um maluco soltou um rojão
que gerou um incêndio no lugar, destruindo o local completamente. A banda fica sem lugar para gravar o disco, mas apesar disso, se inspiram nesse incidente para compor a clássica máxima, Smoke on the Water, que veio no álbum também clássico, né? Machine Head, talvez o melhor álbum da banda. Foi um sucesso absoluto, parecendo um best-of da banda. Tem Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Space Trucking. E algo curioso é que nessa fase, no meio de uma entrevista, com instrumentos nas mãos, uma repórter perguntou como eles compunham, né? Daí o Rich Blackmore improvisou na hora uma nota lá com o Ian Gillan no vocal, já começou a compor uma letra na mesma hora, cara. Então, assim, algo surreal, né? E daí, nessa mesma noite, a música já estava pronta. O ano era 72 e eles arrebentaram nos Estados Unidos, fazendo 3 turnês nesse mesmo ano por lá. Muitas turnês, começam aqueles desgastes, né, da banda. Eles lançam nesse meio tempo o Live in Japan, gravado em Osaka e Tóquio, um dos melhores discos ao vivo da história. Ian Gillan e Rich Blackmore começam a ter muitos conflitos entre si e na volta do Japão, o Gillan escreve uma carta falando em sair da banda, mas antes de sair, né, eles lançam mais um disco, o Who Do We Think We Are, que não agradou tanto o público, mas contém a canção Woman from Tokyo. Em seguida, o Gillan sai da banda e junto com ele o Roger Glover, né, o baixista que tinha entrado junto com ele, né, desde o início na banda. O Deep Purple, precisando de um baixista e vocal novos, né, recorrem à banda Trapeze, que era uma banda interessante, convocando o Glenn Hughes, que era vocal e baixista nessa banda. Mas a banda não curte o vocal do Glenn e chamam mais um vocalista para alternar os vocais. É quando entra o David Coverdale, que era um cantor de bar naquela época. E assim lançam em 74 um álbum Burn, que continha a música homônima, né, Burn, com a letra composta pelo Coverdale. Uma outra música muito boa é Mistreated, vale a pena conferir. Logo depois eles lançam o Stormbringer com influências da soul music por meio do Glenn Hughes, né? Que não agrada muito ao Rich Blackmore, que acaba saindo da banda por conta dessas questões. O que deixa a banda sem rumo, né? O guitarrista original da banda saindo, pensam em chamar vários guitarristas, entre eles o Rory Gallagher, o Jeff Beck, mas não conseguem. Por fim, o Coverdale sugere o nome de Tommy Bolin, um guitarrista que vinha da banda Zephyr. Daí se inspiram novamente, lançando um disco muito bom de 75, o Come Taste the Band. Nesse mesmo ano, eles vão parar no Guinness Book, com uma banda com o som mais alto ao vivo no mundo. Só que nessa mesma fase, o Glenn Hughes e Tommy Bolin, né, nessa fase agitada, né, de sucesso, eles estavam envolvidos com drogas, cocaína, heroína, além de que o Tommy Bolin tinha uma autoestima muito baixa, sob a pressão da comparação e críticas do público em relação ao clássico guitarrista Richard Blackmore. A banda fatalmente acaba se desfazendo, né, resolvem dar um tempo nos trabalhos. O Tommy Bolin logo em seguida, infelizmente, morre com somente 25 anos de idade por overdose. A banda em 76 lança o Made in Europe, que continha os 3 últimos shows com Blackmore no Deep Purple. Após sair da banda, o Blackmore monta o Rainbow com o Ronnie James Dio no vocal e o David Coverdale monta o Whitesnake, levando em certo momento também o batera Ian Pace e o tecladista John Lord para a nova banda, né? E curiosamente todos formando ou participando de hoje bandas clássicas do rock, né? Sinistro. Após um hiato de 8 anos, a banda volta em 84, retornando com a formação clássica, proposta justamente por quem se menos esperava, né? O irreverente Rich Blackmore. Em 84 é anunciada a volta do Deep Purple, com a sua formação de maior sucesso, com o Gillan, o Blackmore, o Pace, Glover e Lord. E é lançado o primeiro disco de inéditas desde 75, chamado Perfect Strangers, que foi seguido do The House of Blue Light
de 87. Em 89, Dylan decide sair novamente da banda e em seu lugar entra o vocalista John Lynn Turner, ex-Rainbow. Com essa nova formação, a banda saiu em uma bem-sucedida turnê que foi muito bem elogiada pelos fãs também. Embora o novo álbum com o Turner, o Slaves and Masters, tenha sido comercialmente fraco, a sua turnê foi muito boa. Os shows foram marcados por performances impecáveis da banda e pela excelente presença de palco do Joe Lynn Turner, né, o vocal. Vale também lembrar que nessa mesma turnê o Deep Purple veio ao Brasil pela primeira vez, no ano de 1991. O setlist continha clássicos, né, da época do David Coverdale e muitos que a banda não tocavam há muito tempo. Joe é despedido pelo grupo e em seu lugar entra novamente o Ian Gillan. O Ian Gillan entra e sai dessa banda, né? Impressionante. Em dezembro de 93 é a vez, né, da nova saída do Ritchie Blackmore devido a conflitos constantes sobre o estilo musical a ser seguido pela banda. É então quando entra o Guitar Hero Joe Satriani, que foi convidado a integrar a banda, né? Juntou-se ao Purple para participar da turnê internacional pelo Japão. Com o sucesso do show, Satriani foi convidado pelos integrantes, né, para permanecer como membro definitivo, né, efetivo da banda, mas ele acaba recusando, mais preocupado com a sua carreira solo e com um contrato para um álbum assinado com a Sony. Antes disso, ainda chegou a participar da turnê europeia como guitarrista da banda em 94, fazendo o seu último show, né, com a banda em julho, na Áustria. Após esse show, Satriani deixou o Deep Purple e cedeu o lugar para o guitarrista Steve Morse, que já havia integrado as bandas Dixie Dregs e Kansas. O Steve Morse é o guitarrista do Deep Purple até os dias de hoje. O tecladista Jon Lord decide abandonar, né, a estrada e em seu lugar entra Don Airey, um tecladista que passou por diversas bandas de hard rock, entre eles o Rainbow, do Ritchie Blackmore, Whitesnake, do David Coverdale, além de Ozzy Osbourne, com a formação que permanece até hoje, ou seja, o Airey, o Dylan, Morse, Glover e Pace. Em abril de 2008, os alunos da London Tech Music School, uma das mais conceituadas escolas de música da Grã-Bretanha e de onde também saíram integrantes de bandas como Radiohead, The Kinks, The Cure, elegeram o clássico Smoke on the Water, né, um dos maiores sucessos da banda, como o maior riff de todos os tempos da história do rock, na frente de outros clássicos como o Whole Lotta Love do Led Zeppelin, o My Generation do The Who, Born to Be Wild do Steppenwolf e o Iron Man, né, do Black Sabbath. Em 16 de julho de 2012, o tecladista Jon Lord infelizmente falece aos 71 anos de idade. Ele já estava lutando há quase um ano contra um câncer de pâncreas, né, um câncer muito agressivo. 5 anos mais tarde, a banda divulga a suposta turnê de despedida, a Infinity, The Long Goodbye Tour. E em 13 de dezembro de 2017, o meu amigo Léo vai para um show em São Paulo com direito a um meet and greet com a banda, quando pegou o autógrafo, né, vários autógrafos para ele e para mim, e tirou fotos com a banda. E por fim, no início do ano passado, né, em 2020, em uma entrevista com o Ian Gillan, quando teve o lançamento de uma nova música do Deep Purple, a Throw My Bones, e juntamente com o lançamento do último álbum que eles lançaram, o Whoosh, ele disse que não tinha nenhuma pretensão, nem ele nem os membros da banda, de pararem de tocar. Vida longa ao Deep Purple. Em 3 de dezembro de 2006, eu estava, acho que no segundo ano de faculdade, e o Deep Purple ia tocar em BH, no Chevrolet Hall. Eu chamei alguns amigos, né, da faculdade para poder ir comigo, mas infelizmente ninguém era roqueiro, né, gostava de rock como eu.
E eu fui sozinho, né, pro show do Deep Purple. Tá, falei, sabe de uma coisa? Eu vou sozinho. Cheguei cedo no show, foi num domingo, um domingo bonito, com céu claro, assim, devido ao horário de verão. O show começou, ainda estava parte da luz do dia ainda acontecendo. E eu lembro que na quinta-feira anterior a esse show, que foi no domingo, teve uma chuva em BH que foi considerada a pior dos últimos 50 anos. E nesse dia, né, nesse show, assim, eu lembro que o Ian Gillan estava descalço, assim, cantando demais. Lembro que eu fiquei muito impressionado com a guitarra do Steve Morse e a batera do Ian Pace. E em determinado momento do show, acho que foi lá pro finalzinho do show, o Steve Morse jogou a palheta, eu tava na frente, né, bem na frente, assim, na grade, assim. Inclusive, em alguns momentos eu até interagi com o Ian Gillan. O Steve Morse jogou a palheta que ele estava tocando, essa palheta aqui. E eu lembro que caiu na frente da barricada, eu não alcançava, assim. Eu lembro que eu joguei meu corpo pra frente, assim, quase caí lá dentro, alguém me segurou meu pé, puxei, peguei a palheta e me trouxeram de volta, assim. E muito engraçado é que o Leonardo, né, o Léo, meu amigo que eu apresento aqui nos vídeos comigo aqui, né, as histórias que a gente tem junto, nesse mesmo dia ele também pegou essa mesma palheta que o Steve Morse jogou, já mostrando assim a nossa conexão antes mesmo da gente se conhecer, né? A gente pegou a mesma palheta no mesmo show, não a mesma palheta, mas ele pegou uma palheta também igual a minha. Anos mais tarde, né, 5 anos depois, em 2011, teve um outro show também no Chevrolet Hall, dia 11 de outubro de 2011, e eu iria nesse show com o Léo, né? E aí, devido a um pós-operatório, eu tinha feito a cirurgia poucos dias antes, não tive condições de ir. Aí eu passei o meu ingresso para o meu pai, que foi com o Léo no show de 2011. E na parte onde a banda vende, né, os materiais, assim, a parte de camisas, né, material da banda, estava à venda também essa pele de batera, né, autografada por todos os membros da banda, né, como memorabilia. E aí a gente não pôde perder essa oportunidade, o Léo comprou para mim, e aí valeu demais essa relíquia aqui também para minha coleção também. Autografado por todos os membros da banda, né? No caso, Roger Glover, o Ian Gillan, Ian Pace, Don Airey e Steve Morse. Aí junto do kit vinha também as duas baquetas autografadas pelo Ian Pace. Autografadas mesmo, né? Isso aqui é os autógrafos, né, que o Léo pegou quando foi no meet and greeting do Deep Purple no show em São Paulo em 2017. Que seria a turnê de despedida da banda, né? Que a gente sabe que não foi. Mas na época pensava-se que ia ser a despedida realmente da banda. E é isso aí. Esse foi meu contato com o Deep Purple.